Olá, queridos amigos amantes da arte. Bem-vindo ao nosso canal Moagem de Letras. Hoje vamos apresentar Todos os Belos Cavalos, do escritor norte-americano Cormac McCarthy. Esse livro é como uma boa parte dos seus livros, é como se fosse uma espécie de um oeste tardio, né? Então ele se passa nos anos 1940, especificamente mais em 49, enquanto está havendo uma reconstrução do mundo, né, após a Segunda Guerra Mundial. Então aqui passa na fronteira entre o Texas e os Estados Unidos. Há um rancho, que é tipo uma fazenda lá, que o avô morre, né, que o rapazinho é criado por ele, e a mãe, que é separada do marido, ela herda esse rancho, ela resolve vender, porque o rancho só está dando prejuízo, né? E é o filho dela, que é o John Grady Scully, um rapazinho de seus 16 anos, ele queria levar essa tradição da família de criar gado, domar cavalos, né? Mas foi impossibilitado pela mãe, né? E o pai não apitava em nada, né? Já estava também fora de lá. Então ela vende como uma forma de procurar sua independência. Ele pega um cavalo dele e, junto com o primo, né, que é o Lasse Hawlins, eles vão para o México, né? Numa trajetória assim, sem nenhum planejamento prévio, né? Como vamos ver onde é que isso vai parar, né? E pelo caminho eles encontram um rapazinho, Jimmy Plaves. Esse rapazinho ele aparentava até assim ser problemático, né? Ele tinha um cavalo muito bonito, que os meninos até achavam que ele tinha roubado esse cavalo, né? E brincaram muito com ele. Ele até desafiou lá por menino, disse: joga qualquer coisa por alto que eu vou mostrar como é que eu atiro, né? E ele acerta, tira em tudo, né? Mas aí é uma tempestade. Nessa tempestade, esse rapazinho que tem uns 13 anos, quer dizer, o menino, né? Ele tira todas as roupas dele e vai se esconder numa rocha, porque ele diz que todo mundo da família dele morre normalmente nessas tempestades, os raios atingem ele, como se o corpo deles atraísse o raio, né? E essa tempestade é muito grande, quer dizer, até os pássaros morrem, eles são jogados contra as pedras, contra as rochas, né? Quer dizer, nem os seres mesmo lá da natureza todos conseguem escapar, né? E no final, eles não encontram mais o rapaz, nem um cavalo, nem nada. Quer dizer, o rapaz depois ele aparece lá, não encontra mais o cavalo dele, nem a roupa, o rapaz está nu, né? E o rapaz diz que o cavalo foi roubado nesse período, então ele vai atrás do cavalo dele, esse Jimmy Blaves, né? Que eles não conhecem nada dele, do passado, eles acham até que esse cavalo é roubado, porque o cavalo é muito bonito, né? É muito fogoso, quer dizer, o rapazinho daquele não tinha condição de possuir um bem. Então ele segue o John Grady Scully e o primo dele, o Lasse Hawlins. Aí eles encontram uma fazenda muito rica, um mexicano, né? É como se fosse até um feudo, né? Quer dizer, essa fazenda aos vassalos, como os funcionários são uma espécie de uns vassalos, e ele os suceranos, né? Porque eles vivem, todos eles em prol dessa terra, do que a terra produz, o que a terra pode manter, né? Então é em obediência fiel ao dono, né? E o John Collie, ele é muito bem acolhido nessa fazenda, porque ele é um cara que tem muita habilidade com cavalo, né? Ele estuda tudo assim de criação de cavalo, de meio de tratos, né? Então ele é um domador de ponto, assim, de primeira, né? E não é pela violência não, o ponto saltando não. Ele ajeita, é como se ele conversasse a linguagem animal, né? Do cavalo, né? Quina. A linguagem é equina. Então ele se mostra assim muito, e ele é bem acolhido na fazenda. O fazendeiro gosta dele, o Don Hatch, ele de vez em quando vai lá, né? Uma senhora, né, que é tia-avó de uma mocinha, que é Alejandra, que é Afonso, né, uma ex-revolucionária, né? E a mulher é uma livre pensadora também, gosta muito dele. Mas o John Collie faz a besteira de se apaixonar por essa mocinha, né? Que é a Alejandra, né? E é correspondido. Então eles passam a ter um caso de amor e isso é visto com maus olhos, né? E a tia-avó dela já tinha alertado que era para ele deixar a menina em paz, porque a única coisa que ela podia ter bem era a honra, né?
a moça do México naquela época, quer dizer, mesmo no Brasil ou no mundo todo, o período era aquela honra que era a virgindade, essas coisas. Então ele tenta escapar, mas não consegue, porque a moça também é muito fogosa e gosta muito dele, né? Até que um dia ele chega lá, os policiais corruptos, e levam ele, o primo, preso, né? Para uma prisão bem suja, no Texas, né? Aliás, no México. Uma prisão que eles são maltratados, comem aqueles restos de comida, né? E ele, quer dizer, o John Collins tem até que lutar pela sobrevivência, pela vida. Eles botam ele lá no espaço, um cara lá com a faca tenta matar ele, e ele consegue uma faca lá que alguém passa lá para ele, né? E numa luta ele mata lá esse cara, que ele via no olho desse cara procurando algum sentimento, e não tinha nenhum. Esse prisioneiro era aquele cara que não, como fosse assim, tivesse sua mente corrompida, né? Totalmente, né? Quer dizer, a vida para ele não tinha nenhuma função, então ele mata em termos de sobrevivência, né? E em vez dele ir para ser mais punido, há uma ordem de soltar eles, né? Alguém pagou a fiança deles, né? E ele desconfia que foi essa Alejandra, essa senhora lá da fazenda, né? Bom, nessa acusação, o John Collins, o primo dele, não tem nenhum documento, nem deles e nem dos cavalos. Então ele é acusado como se fosse de roubo de cavalo. Só que na verdade esses cavalos eram deles, né? Quer dizer, do Texas ele não precisava fazer registro de proprietário, né? E nessa prisão, o Jimmy Blaze está por lá também, porque ele também tinha recuperado o cavalo dele, mas para isso ele tinha sido roubado na tempestade. E nessa procura do resgate do cavalo dele, ele mata lá umas pessoas, né? Um tiro. Então esse Jimmy Blaze é morto, assim, friamente nessa prisão, né? E o Lasse Hayes deu por satisfeito e volta para a terra dele, mas o John Collins não. John Collins ele disse que ele não vai voltar para essa propriedade porque o cavalo dele está lá, o cavalo do primo, e ele também quer resgatar o cavalo desse rapazinho, né? Então o conflito, as brigas, né? Quer dizer, ele até sequestra esse diretor lá aliás, o xerife, né? Com arma lá, e ele consegue. E inclusive ele tem depois um encontro com essa mocinha. Mas a moça viu que levar uma vida com ele era muito sofrimento, né? Quer dizer, ele não tinha nada, o rapaz, né? Era um rapaz que a única coisa que ele tinha de posse era um cavalo, né? E ela era herdeira de uma grande fortuna, né? Dom Hector. E esse livro aqui, ele foi publicado em 1992, ele virou uma adaptação cinematográfica em 2000, né? Os atores são Matt Damon, um ator muito bom, e Penélope Cruz, uma atriz também de muito talento, né? Então há umas diferenças, por exemplo, o personagem principal aqui é um adolescente, e no filme não, o filme são atores já veteranos, né? Embora jovens, né? Mas veteranos em cinema e de muito sucesso. Todos os Jogos Cavalo, ele ganhou um prêmio, é o National Book, que é um dos prêmios maiores literários americanos, né? E ele faz parte o próprio autor que deu esse nome de Trilogia da Fronteira. Esse aqui foi o primeiro livro, né? Todos os Belos Cavalos. Aí depois veio a Travessia e depois veio Cidade das Planícies. Esses livros eles são independentes. A história não mostra o final da outra não. Cada um é um livro independente. Mas os personagens se intercruzam. Por exemplo, o personagem aqui a Travessia, ele é um dos principais aqui no Cidade das Planícies, e o John Collins também. Mas aqui ele não fala nada do passado do John Collins, né? Quer dizer, uma pessoa que, como se viesse do nada, né? Então, esse escritor, ele mostra muito um mundo violento, né? Pessoas deslocadas na sociedade, no mundo, né? Procurando o seu lugar e com dificuldade de adaptação cotidiana, né? Porque a vida para eles perderam assim o sentido. Por exemplo, o que esse rapazinho queria era ser rancheiro, como todos os antepassados dele, né? E não pôde, porque a mãe vendeu o rancho, mas ela vendeu com justo motivo. O rancho só estava dando prejuízo, né? Então ele ficou deslocado ali no mundo, procurando como se fosse o lugar dele, né? Procurando uma espécie de independência, alguma situação em que se sentisse bem, né?
Então ele tem muito isso, esse escritor, ele mostra muita dificuldade de adaptação da pessoa com o mundo corrente, né? E falando agora no Cormac McCarthy, ele faleceu recentemente, ele faleceu nesse mês, né? Quer dizer, dia 13 de junho, ele faleceu com 89 anos, mas ele publicou livro até 88, e livros muito bem feitos, né? Agora, digamos, a escrita dele é um pouco diferente, não é todo mundo que se adapta. Por exemplo, ele quase não usa vírgula, ponto e vírgula ele não usa de jeito nenhum, são aquelas frases corridas, né? É como se fosse um fluxo ali de pensamento, um fluxo de pensamento com ideias, com situações, né? Quer dizer, então ele não usa também aspas, né? Quer dizer, mas você termina entendendo assim o livro dele, essa ideia dele de uma espécie de uma escrita mais livre, né? Livre de gramatical, mas assim, bem escrita, né? Existem alguns autores que seguem esse estilo, William Faulkner, James Joyce. É um estilo meio perigoso assim para quem está começando, né? Ou para quem não tem muito traquejo na linguagem. Ele é um escritor que ele chamava assim, ele vivia meio recluso, né? Ele não participava de feira literária, de autógrafo de livro, raramente ele dava entrevistas, né? E parece que ele não era tão preocupado assim com o sucesso não, tanto que os 5 primeiros livros dele venderam muito pouco, né? Mas assim, posteriormente o livro dele, ele era um dos autores, ele se tornou um autor muito procurado pelo cinema de Hollywood. Por exemplo, esse filme aqui, Onde os Velhos Não Têm Vez, ganhou coleções de Oscar, né? A Estrada ganhou o prêmio Pulitzer. Todos os Belos Cavalos também virou adaptação, e outros livros dele também viraram adaptação, série de televisão ou de cinema, né? Então ele faleceu recentemente, mas deixou esse legado, né? Ele deixou um legado que, como um dos maiores escritores da América, né? Desde já agradeço a visualização do nosso vídeo, deixe o like, faça sua inscrição e vamos compartilhar muitas ideias interessantes em nossa jornada.